noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, ó Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperança de ter outra noite igual. Sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, ó Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperança de ter outra noite ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz.
as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu, tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. As pessoas que já estão com a gente vai fazer um exercício agora, uma meditação, vamos dizer assim. A gente vai, todos nós, fecharmos os olhos. A gente vai cantar essa música outra vez, mas dessa vez é preciso que esteja no nosso pensamento o nascimento de Jesus, o povo da região de Jerusalém, de Nazaré, aquele ambiente sendo preparado para a vinda de um mestre divino que conduziria então, a partir dali, a todos nós ao encontro da felicidade. Então nós vamos nos imaginar à beira do lago de Cafarnaum, do lago de Genezaré. Imaginaremos a casinha de Simão Pedro, singela, mas que recebeu o maior rei que já pisou no planeta Terra. Vamos nos imaginar também entre os apóstolos, entre os discípulos, sentados à mesa, comendo com o Mestre, compartilhando os momentos mais simples com Ele, ouvindo suas palavras, percebendo e recebendo o seu olhar, e aproveitando esse momento que a gente se deixa levar, sentindo a brisa do lago, o perfume da noite, nós nos imaginaremos na companhia de Jesus. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo
as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu, tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Ainda com os olhos fechados, lembrando a presença de Jesus, imaginando suas mãos nos conduzindo para passear, como disse a música, pelos recantos daqueles locais, imaginando então toda aquela ambientação, os pastores, as plantações, as pessoas, e nós na presença do Divino Amigo, Jesus, compartilhando do cotidiano com Ele, vendo partir o pão e distribuindo à nossa frente. E dentro desse pensamento, a gente vai continuar imaginando uma situação vivida por Simão Pedro, e nós nos colocaremos neste momento, com certo esforço, no lugar de Simão Pedro. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Então, imaginando-nos no lugar de Simão Pedro, vendo essa figura divina que a gente compartilhou, os momentos mais felizes, os momentos mais belos, de repente a gente vê um ato de violência contra o Mestre. E nesse desespero de não ter compreendido ainda que o reino de Deus é construído dentro de cada um de nós, nós desencapamos a espada, puxamos a espada e ferimos aquele que queria feri-lo.
Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, guarda a tua espada, pois todos que ferem pela espada serão feridos. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Podemos todos ir voltando, né, do nosso pensamento, da onde a gente estava, desenvolvendo esses pensamentos profundos, né? E aqui então a gente começa a perceber que essa situação que ocorreu há mais de 2000 anos continua viva dentro dos nossos corações, continua viva nas nossas memórias, nos nossos atos. A sensação de perda ainda nos faz agir com a violência, agir com a intolerância, agir com as próprias mãos. Nós falamos, né, na última live sobre a intolerância, que ela começa com uma simples inquietude, né, uma simples coceirinha ali que começa a incomodar. E essa inquietude simples, né, que parece inofensiva, se não for devidamente observada, se transforma na intolerância. E essa intolerância continuando sendo alimentada, ela se transforma na violência. Ou no fanatismo, né? Que a gente pode interpretar assim. E essa violência, se a gente consegue observar algum momento nas nossas vidas, se a gente para pensar agora, tem algum momento, pode ser no dia de hoje mesmo, que é muito possível que a gente vai encontrar. Teve algum momento em que eu fui violento, mesmo sem ter agido, né? No pensamento, talvez. Acho que a resposta de todos nós, muito provavelmente, vai ser sim, né? Então, se a gente vive situações de violência, quando partem de nós, né, o sinal nos foi dado da inquietude. A sementinha sendo plantada nos foi mostrada. Nós que não demos a devida atenção, né? Então nós temos Simão Pedro tendo convivido ao lado de Jesus por muito tempo, visto ele, ouvido as palavras da sua própria boca, observado seus movimentos, seus gestos de amor puro, que em nenhum momento foram de intolerância, de violência, de inquietude, de impaciência. E mesmo assim, nós temos a dificuldade do apóstolo de compreender qual era o objetivo, qual a lição, o objetivo da lição que Jesus havia trazido, né? Então, estamos nós aí, há 2000 anos, mais de 2000 anos, sem ainda ter compreendido que a lição é de amor, que a lição é de paciência, que a lição é de tolerância. O Emmanuel diz assim: assim também, de alma para alma, nos relacionamentos, é imperioso, ou seja, está no topo das necessidades, que não tenhamos qualquer atitude de violência. Opor ódio por ódio é operar a destruição. Opor ódio por ódio é operar a destruição. Destruição de quem?
Quem será que está em primeiro lugar aí? Quem vai ser destruído primeiro? Nós mesmos, né? Nós mesmos. Como dizia Chico Xavier, o mal que eu faço para o outro é brasa que eu espalho sobre a própria cabeça. Porque a lei é de justiça. E quando eu faço o mal, essa mesma lei diz que aquilo que eu entreguei a ela, aquilo que eu dei à vida, a vida me retornará. Essa é a lei que nós temos. E elas estão aí justamente para que a gente, para desenvolver as nossas habilidades de nos adequarmos às leis. Porque esse é o progresso do espírito. Sentir a vida, que sou espírito em evolução, do universo viajei e na terra reencarnei. Brasil, meu palco de renovação. Natureza bela e colorida, és a mestra a me ensinar, sentir, perceber, amar. Sou espírito em evolução, quero me iluminar. Da matéria vou me libertar, quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida, que sou espírito em evolução. Jesus, na luta vou me empenhar, seguindo e construindo o que nos ensinou. Se a caridade eu praticar, vou me renovar e ser feliz. Amar, 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 sentir. Da matéria vou me libertar, quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida, que sou espírito em evolução. Da matéria vou me libertar, quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida, que sou espírito em evolução. Sentir a beleza da vida, que sou espírito em evolução.
essa música nos diz uma frase interessante que a gente pode utilizar para raciocinar aqui. Diz assim no momento, né? Jesus, na luta vou me empenhar, seguindo e construindo o que nos ensinou. Quando a gente fala em luta, até hoje a gente tem imaginado Simão Pedro tirando a espada. E aí a gente começa a perceber que a luta não vai parar. Mas é preciso ter maturidade para compreender que essa luta agora não vai ser mais combatida na parte exterior. Essa luta deve ser combatida no interior. Porque para Simão Pedro guardar a espada, ele precisou vencer uma batalha. Precisou vencer o seu ímpeto de violência, o seu ímpeto de defesa animalizada, embrutecida. E quando a gente começa a se colocar no lugar de Simão Pedro, né, a gente percebe que ainda esses desejos, né, doentes ainda vibram dentro de nós. E basta a gente observar o mundo que nós vivemos, as mídias sociais estão aí, nos mostram tudo isso, né? E a gente percebe que sim, ainda hoje nós somos capazes de crucificar uma pessoa por algum ato errôneo que ela tenha cometido. Nós ainda somos capazes, né? Se a lei permitisse, a gente ainda ia jogar pedra. Basta a gente observar tudo que tem acontecido, né? Basta a gente observar o que acontece dentro de mim quando alguém me contraria. O que ocorre dentro de mim, Neto, quando alguém tem algum ato de violência contra mim. E aí a gente recorda uma passagem de Chico Xavier. Diz que ele certa vez estava lá no centro, né, realizando os trabalhos ali da noite, conversando com o pessoal. De repente entrou uma moça totalmente desequilibrada e já veio gritando lá da porta: Chico, seu cachorro, cadê você? Eu te procurei o dia inteiro. Chegou próximo do Chico e deu-lhe um tapa no rosto, mas um tapa bem dado, né? Onde você estava, Chico? Te procurei o dia inteiro. Entra naquela sala ali agora e me dá um passe. Depois de ter dado o tapa no Chico, né? E o Chico, meio atordoado com a situação, disse que ele olhou para o lado assim: Emmanuel. Ai, ai, ai. E ele olhou para o Emmanuel e o Emmanuel olhou para ele. E aí ele disse que ele só pensou assim para o Emmanuel, disse para o Emmanuel, né? Emmanuel, eu acho que eu estou sem condição de dar esse passe. Você não acha que eu tenho razão? E aí disse que o Emmanuel olhou para ele e falou: Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Então você tem a razão. Ninguém está te tirando a razão. Mas muitas vezes, se você deseja realmente ajudar o Cristo, ajudar Jesus, é preciso compreender que a razão é minha, mas a necessidade é do outro. Porque não tem como a gente ajudar Jesus, contribuir com o seu trabalho, sem compreender isso. De outro modo, a gente precisaria encarnar num planeta onde não tem luta, onde não tem discórdia entre as pessoas, e a gente sabe que isso não é possível, que não é assim que funciona. Porque a lei é de progresso. E se nós estamos inseridos em um ambiente onde a violência ainda impera, onde a discórdia ainda impera, é porque nós trazemos essas doenças do espírito ainda dentro de nós,
E esse momento de transição planetária nada mais, não funciona nada mais, né, do que pegar o que a gente tem dentro e jogar para fora o mais rápido possível. Então, a gente é colocado diante de situações muitas vezes embaraçosas e a maior dificuldade, principalmente para o cristão, é a de compreender que a lei é de amor e que Jesus pediu para que nós nos amássemos. Né? Não que nos amassemos. Não que nos amassemos, como diz a piadinha aí, né? Mas a gente consegue, por exemplo, observar a dificuldade dos apóstolos de compreenderem justamente isso. Mas e agora? Peraí, estão levando Jesus? Não, isso não vai ficar assim. Né? E tira a espada e corta a orelha do soldado. E Simão Pedro foi compreender o que Jesus disse naquela hora, né? Pedro, embainha a espada, guarda a espada, Pedro. Porque aquele que machuca será machucado, aquele que fere será ferido, aquele que agride será agredido. Simão Pedro só compreendeu isso no finalzinho da sua existência, né? Quando Humberto de Campos até descreve a cena do desencarne de Simão Pedro, né? A saudade que invadia o coração dele em busca daquele Jesus que ele tinha conhecido, esse mesmo Jesus que a gente foi atrás dele aqui na meditação, né? No dia a dia de Simão Pedro, compartilhando a água, o pão, né? Os trabalhos ali da pescaria. E ainda assim Simão Pedro não foi capaz de compreender. E o que acontece com quem não compreende que a violência não é o caminho? Olha só que interessante, Dr. Bezerra de Menezes, no livro Brilhe Vossa Luz, Extinção do Mal. Na didática de Deus, e aqui não é a didática minha, nem a do senhor, nem a de vocês aí que estão comentando, né? Nem a didática do Chico, nem a didática de Jesus, né? Por mais que Jesus trouxe todas as noções, né, de Deus o mais próximo para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, olha só o que o Bezerra fala. Na didática de Deus, regendo suas leis, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a combatê-lo. Por isso mesmo, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. E basta a gente observar como Jesus encarou essa situação de ser levado ali, de ser traído, né? de ter ocorrido uma manipulação toda por trás para ocorrer a prisão de Jesus. Ele encarou isso com condenação? Nada de anátemas, né? De maldições, gritos, baldões ou pragas. A lei de Deus determina em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. Então, diante do mal, Bezerra não está dizendo que a gente tem que ficar inativo, inerte, debaixo do edredom lá, diante do mundo com todo esse mal. Só que a lei de Deus, a lei que nos trouxe Jesus, ensina que o mal não pode ser destruído pela violência. E aqui ele vai desenvolver um raciocínio que a gente vai compreender isso. Quer ver? Olha só como a gente é incoerente. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução. A ignorância é corrigida, que jeito? Com a educação, com a instrução, com o ensino. O ódio, com o amor. A necessidade, com o socorro. O desequilíbrio, com o reajuste. A ferida, com o bálsamo. A dor, com o sedativo. A doença, com o remédio. Será que a gente tem sido muito incoerente? Parece que sim, né? Porque a doença não é combatida com a doença, é com o remédio. A pessoa que está com gripe, como é que você trata ela? Não é injetando mais gripe.
que acontece se você injetar mais gripe? A pessoa está lá com o Covid, né? Não é aumentando a quantidade de Covid. É buscando remédio, oferecendo remédio. A não ser que o seu objetivo não seja auxiliar. Porque aí se o objetivo, né, se o meu objetivo não for de auxiliar, então aqui não entra. Porque ainda eu preciso compreender outras coisas, né? Não tem maturidade suficiente para entender que Deus também me auxilia. Então a doença é resolvida com o remédio, a sombra com a luz. Não colocando mais sombra. Então você tem um cantinho da sua casa aí que está com sombra, como é que você ilumina ele? Vai lá com a lanterna e ilumina, né? Se você apagar o resto das luzes da casa, você vai só escurecer. A fome, você corrige ela com o alimento. O fogo, com a água. Porque se tiver um lugar pegando fogo, você vai lá e taca mais uma bombinha ou taca mais um fósforo, né? O que vai acontecer? Ou coloca mais madeira. O que acontece? A ofensa é corrigida com o perdão. Então, essa é a didática de Deus. Essa é a didática que Deus se utiliza para nos corrigir. Porque, graças a Ele, né? Porque se o nosso fogo fosse apagado com fogo, se a nossa sombra fosse apagada com mais, fosse resolvida, né? Corrigida com mais sombra, se a nossa doença fosse corrigida com mais doença, ai de nós. O desânimo é resolvido com a esperança e a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Então você chega para o enfermeiro lá, o Danilo, se estiver aí, Danilo Damasceno, enfermeiro, chega lá para ele com uma ferida aberta, aí ele vai lá e corta o outro lado para abrir mais a ferida. É isso? Não é isso, né? Você chega lá com a esperança, com o braço quebrado, aí vai lá o médico e quebra o seu outro braço. Agora tá equilibrado. Não é isso. Você vai lá com a esperança que aquela ferida seja, no mínimo, a dor aliviada, né? Simples ilusão nossa, que acreditamos que um golpe seja capaz de resolver outro golpe. O mal não suprime o mal, é da lei. Não tem jeito, não tem conversa. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e sempre será a força suprema do bem. E só uma outra frase para a gente ficar com ela na cabeça aqui, do Emmanuel. A violência é sempre o mal em ação. A violência é sempre mal, ainda mesmo quando pareça construir um atalho para o bem. A violência é sempre mal. Então, muitas vezes a gente acha, né? Não, mas é que eu sou assim mesmo, eu resolvo as coisas. Esse é meu jeito de resolver as coisas, né? Ah, mas você deixou o outro triste. Não, mas resolveu, né? Então, não. O Emmanuel está falando aqui. A violência é sempre mal. Você está sendo instrumento do mal. Ainda mesmo quando pareça construir um atalho para o bem. Então, são ideias aí que precisam, né, serem maturadas no nosso pensamento para que a gente comece a compreender que a era nova nos espera, a era do Espírito, onde todas as ciências convergirão para o estudo do Espírito, para a compreensão do Espírito, porque ninguém aguenta mais sofrer.
E até hoje nós sofremos por achar que a inteligência emana do corpo, as emoções emanam do corpo, né? As habilidades emanam do corpo, a intuição emana do corpo. E nesse sentido nós nos perdemos nos últimos séculos, perdemos os objetivos, entramos em conflitos gigantescos dentro de nós mesmos, né? Índice de suicídio, depressão, alarmantes, né? Nunca atingiram tão altos níveis essas doenças da alma, né? Então, ou vai ou racha, como se diz, né? Chegou o momento da gente começar a compreender que nós precisamos observar a vida como alguém que não morre, como alguém que caminha para Deus e que vai chegar ao objetivo. Quero um mundo melhor, uma era de amor e paz, onde a alegria seja constante. Quero um mundo melhor. Vamos mudar a era nova já chegou, a ordem agora é amar, pacificar e auxiliar. Jesus vem nos amparar. Brasileiros, vamos avante, trabalho e amor constante, pensamentos renovados, sentimentos pacificados. O Brasil é o coração do mundo. A pátria do Evangelho nasce em nós. Coragem e alegria, meus irmãos. A era nova já chegou. Coragem e alegria, meus irmãos. Brasileiros, vamos avante, trabalho e amor constantes, pensamentos renovados, sentimentos pacificados. O Brasil é o coração do mundo. A pátria do Evangelho nasce em nós. Coragem e alegria, meus
meus irmãos, a era nova já chegou. Coragem, alegria, meus irmãos. Para a gente encerrar então hoje aqui a nossa reunião, né? A nossa conversa. Muita gente conosco aqui no Facebook, no Instagram também, né? E quem puder compartilhar a nossa live também, né? Hoje é aniversário do tio Zeca, bem lembrado. Um abração, tio Zeca, parabéns. Né? Parabéns, tio Zeca. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou, né? Por todo o trabalho que o Senhor realizou, por todo o exemplo que o Senhor deu, e que o Senhor continue nos dando esse exemplo, né? Que a gente agradece muito a companhia e que venham mais anos felizes aí, né? A gente vai encerrar então hoje com um poema de Maria Dolores, Eles Não Sabem. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos, ouvir essas palavras, essa poesia que chega através das palavras, reproduzindo também, né, essas frases no nosso coração, em forma de prece, pedindo por aqueles que ainda não compreenderam que o amor é o caminho e a única solução. Eles não sabem. Se alguém te fere a vida, olha a fonte que passa, coração, beijando a pedra imerecida que se lhe atira à face, como se nada houvesse e nada lhe alterasse o serviço de amor na beleza do chão. Aquele que te odeia ou te persegue, embora mostre um cérebro perfeito, não vê a sombra espessa em que se envolve e a ferida mortal que traz no peito. Quem te agrava ou injuria, a cruz de provação que carregas na estrada, não sabe quanta dor lhe virá no futuro da atitude impensada. A pessoa que inveja não percebe que alenta dia a dia, escondido no próprio coração, o veneno minaz que lhe furta a alegria. Quem te condena às lutas em que choras, desconhece de todo que abre para si mesmo, ante os campos da terra, uma estrada de lodo. Para a ofensa que surja e ofensa que ressurja, perdoa, esquece e ampara outra vez e outra vez. O tempo restitui em conta viva e certa todo o bem que se dá, todo o mal que se fez. Se alguém te fere a vida, olha a fonte que passa, coração, beijando a pedra imerecida que se lhe atira à face, como se nada houvesse e nada lhe alterasse o serviço de amor na beleza do chão. Então que a gente possa se utilizar da indulgência para compreender que as pessoas muitas vezes ainda não entenderam a mensagem de Jesus, mas nós, cristãos, espíritas, já conhecemos Jesus e não temos mais desculpa para não pagar o mal com o bem. Muito obrigado a todo mundo aí, as pessoas do Instagram que curtiram, que comentaram. A Noelle está no Instagram hoje. A Noelle está aí. A Carla tinha falado ali, né, da parábola Embainha tua espada. Tem um raciocínio muito interessante do Emmanuel lá no livro Fonte Viva, né?
A gente acabou não trazendo aqui. Acho que o Instagram deu um probleminha ali, né? Ela diz assim, lá nesse capítulo diz assim: sustentando a contenda com o próximo, né? A discussão, a briga com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. A gente não percebe, então, o mal que estamos fazendo a nós mesmos, em primeiro lugar, né? Então, obrigado aí, uma boa noite. No sábado a gente está de volta às 18 horas, beleza? A gente traz mais músicas, mais comentários aqui e a gente volta a conversar. Tchau, boa noite. Boa noite, Gilberto. Perguntando aí, cadê eu? Gilberto. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.